Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as bem-vindas às pessoas que estão assistindo esta videoaula, em especial aos alunos da disciplina Cálculo 3, do curso Licenciatura em Matemática, modalidade à distância, da Universidade Federal de São João del Rei. Bom, nesta terceira videoaula estaremos falando de dois itens, né, da disciplina, os dois últimos itens, que são máximos e mínimos, né, e também estaremos falando sobre integrais múltiplas. Tudo bem? Bom, então vamos começar dando, né, um resumo do que precisamos saber sobre máximos e mínimos. Tudo bem? Então vamos considerar uma função de duas variáveis. Então consideramos uma função de duas variáveis, onde o par ordenado x e y, né, um ponto no domínio, né, está incluído em R2, né? Pertence a um domínio D incluído em R2. Então, o que precisamos saber são metodologias, né, para a existência de máximos e mínimos absolutos ou locais, né, no caso dessa função, nesse domínio. Então, esse domínio pode ser limitado ou ilimitado. As definições de máximos e mínimos absolutos e locais são muito parecidas com as que foram dadas na disciplina de Cálculo 2, no caso de funções de uma variável real, né? E então nós não vamos entrar a escrever os detalhes da definição dos máximos e mínimos locais e absolutos, mas vamos ir direto às metodologias, tá? Então a primeira coisa que vamos a tomar nessa primeira parte dessa parte de máximos e mínimos é considerar uma função onde as segundas derivadas parciais existam e sejam contínuas, né? E qual seria a metodologia para encontrarmos máximos e mínimos locais? Então vamos escrever aqui máximos e mínimos locais. Então consideramos a função f como sendo que tenha as segundas derivadas contínuas nesse domínio D, né, domínio D, e consideramos também o hessiano, né, ou a matriz hessiana. Quem que é a matriz hessiana? Matriz hessiana, na verdade, a função hessiana é um determinante, né, de uma matriz 2 por 2, onde as componentes são as segundas derivadas da função f, né? Então seria isso aí, né? Então, onde que estamos procurando os máximos e os mínimos locais da função f? Em primeiro lugar, procuramos nos pontos críticos, né? Nós já sabemos que os pontos críticos são pontos no domínio tal que a primeira derivada em relação a x, né, e em relação a y se anula, tá certo? Então nesses pontos a gente chama pontos críticos. Então seja A e B um ponto crítico. Então, o primeiro passo é determinarmos os pontos críticos da função f. Depois, para cada ponto crítico, vamos analisar se se trata de um ponto de mínimo local, de máximo local, ou um ponto de cela, ou não temos critério, né, para definir esse ponto. Pode acontecer também, né? Então, no caso que seja A e B um ponto crítico da função f, agora esse A e B vamos avaliá-lo com a hessiana, né?
Caso essa hessiana seja maior que zero, né, existem duas possibilidades, ser um máximo ou mínimo local, tá certo? Para ser máximo ou mínimo local, isso depende da segunda derivada de f em relação a x, né? Então, se a segunda derivada de f em relação a x no ponto A e B, no ponto crítico, for maior que zero, então A e B é um mínimo local. Caso contrário, se é menor que zero, é um máximo local. Tá certo? Então, analisamos, né, os pontos críticos da função f. Para cada ponto crítico, avaliamos na hessiana. Se a hessiana for positiva, temos duas possibilidades, máximos e mínimos. E isso depende apenas da segunda derivada da f em relação a x. Agora, suponha que o ponto crítico, ao ser avaliada pela hessiana, ela seja menor que zero. Se é menor que zero, então nós temos um ponto de célula. Tá? Não é um ponto máximo, nem um ponto mínimo local, é um ponto de célula. Né? Agora, se a hessiana é exatamente zero, aí não temos nada conclusivo, né, em relação a essa metodologia. Então, esse teorema não garante nada em relação a esse fato. Muito bem, então esse aí é um critério, né, para sabermos em que pontos do domínio acontecem os máximos e os mínimos locais. Tá certo? Bom, agora vamos supor que o domínio D, onde está definida a função f, seja um domínio limitado e fechado. Eu suponho que esse D seja limitado e fechado em R2. Né? Esse R2 estou falando no plano. Né? Então, nesse caso, temos um teorema que nos assegura a existência de máximos e mínimos absolutos. Então, seja uma função, né? Uma função contínua, né? Com valores reais, definida num domínio de R2, um domínio fechado e limitado. Suponhamos que esse domínio seja esse triângulo aqui, achurado, né? Então, tem um teorema que garante a existência de máximos e mínimos absolutos ou globais. Tá? Qual que é a metodologia para acharmos esses máximos e mínimos? Existe uma metodologia própria, né, para achar esses máximos e mínimos absolutos. Então, qual que é essa metodologia? O primeiro passo é procurarmos pontos críticos no interior do domínio D. Então, veja, esse domínio D, vamos classificá-lo assim. O interior, né, e a fronteira do D seriam esses três lados. L1, L2 e L3. Então, nós procuramos pontos críticos no interior do domínio D. Tá? Então, pontos críticos, suponha que seja A e B. Tá aqui. As primeiras derivadas parciais em relação a x e em relação a y, nesse ponto são zero. São os pontos críticos. Né? Depois de sabermos os pontos críticos no interior de D, avaliamos esses pontos críticos. F de A e B. Nós temos informações a F é dada, o domínio também é dado. Então, uma vez encontrado o ponto crítico, podemos avaliar esse ponto crítico através da função f. O segundo passo, né? O segundo passo é avaliar a função f nos pontos extremos do domínio. Onde que acontecem os pontos extremos do domínio? No contorno do D. Nesse caso, como estamos supondo o domínio como sendo um triângulo, então a fronteira ou contorno, né, são esses três lados, L1, L2 e L3. Então temos que avaliar a função f, né, em L1, em L2 e em L3. Né? Como vocês já puderam observar, né, em muitos exercícios,
Às vezes, se nós temos, por exemplo, uma função quadrática, muitas vezes, na hora de restringir a função f sobre um lado da fronteira, nós baixamos a ordem, né, no caso, se um polinômio quadrático, baixamos a ordem do polinômio e consideramos apenas uma função linear. Para funções lineares, né, os máximos e mínimos acontecem nos extremos do intervalo. Nesse caso, vamos encontrar máximos e mínimos, né, nos vértices do domínio D. No caso, quando se a restrição da função f sobre esses lados for uma função linear. Caso não fosse uma função linear, aí nós temos que ter alguns cuidados para analisar os pontos extremos, que são os pontos máximos e os pontos mínimos. Então, uma vez analisados os pontos extremos, vamos supor, C e D são os pontos extremos da função f na fronteira de D, avaliamos a função nesses pontos extremos. O último passo seria comparar os valores. Por um lado, nós temos a função avaliada nos pontos críticos, no interior de D. Por outro lado, temos pontos extremos na fronteira de D. Fazemos uma avaliação, né, maior e menor. Né? Se, por exemplo, a função em A e B for maior que a função nos extremos, em C e D, não sei quantos extremos vai ter, né? Mas se for maior, então A e B é um ponto de máximo. E o valor de A e B através de F é chamado de valor máximo absoluto. Né? Nesse caso, nós estamos seguindo uma metodologia de encontrar máximos e mínimos absolutos. A diferença do que foi falado anteriormente. Anteriormente era todo local. Mas nesse caso, tudo é uma metodologia própria para acharmos máximos e mínimos absolutos. Então é isso, gente. Tá? Procura-se máximos e mínimos absolutos nos pontos críticos, no interior de D e depois na fronteira de D. No último passo, fazemos uma comparação de valores, né, para definirmos os máximos e mínimos absolutos. Então, essa primeira parte é isso que a gente acabou de colocar, né, para encontrar máximos locais e máximos absolutos. No mesmo item, né, nessa parte de máximos e mínimos, também temos outra metodologia para acharmos máximos e mínimos, né, que é chamada de multiplicadores de Lagrange. Então, geralmente, o problema que lida a técnica dos multiplicadores de Lagrange é o seguinte: são problemas de otimização, né? Minimizar ou maximizar uma função, nesse caso de 3 variáveis, vejam que aqui temos 3 variáveis, que por acaso também pode ser de 2 variáveis, né? Não tem problema nenhum. Onde esse problema tem uma restrição de igualdade. Veja que existe uma função g, tal que em x, y e z ela vale k, uma constante. Tem um problema de otimização, maximizar ou minimizar, sujeito a uma restrição de igualdade. Então esse problema alfa pode ser resolvido utilizando a técnica de multiplicadores de Lagrange. E a técnica de multiplicadores de Lagrange, em forma bem resumida, é a seguinte, né? Ela transforma esse problema alfa no seguinte problema. Gradiente da f igual a lambda, gradiente de g, e g igual a k. Então veja, do problema alfa, utilizando multiplicadores de Lagrange, os multiplicadores são os lambda aqui, né? Transformamos esse problema alfa no problema beta. O gradiente da f é igual a lambda gradiente de g. Tá? Bom, graficamente, isso aí, como que se passa de alfa para beta, tem uma explicação bastante detalhada e muito bem feita no livro, né? E na apostila que estamos utilizando. Eu não queria entrar em detalhes. Eu apenas estou dando o caminho para, né, para termos
a solução desse problema de otimização, né? Então, esse problema β, ainda, né, utilizando as componentes do vetor gradiente e as componentes do gradiente de G, gradiente de F, gradiente de G, podemos colocá-lo da seguinte forma ainda, né? Lambda G de x, F de y, lambda G de y, F em C, lambda G em C e G igual a K. Veja, para uma função, né? Nesse caso, vou apagar aqui para não dar confusão. Considerando uma função de 3 variáveis, né? Resolver o problema alfa é equivalente a resolver esse sistema gama de 4 equações, envolvendo as componentes do gradiente da f e as componentes do gradiente da função g. E no final, colocamos a restrição de igualdade. Então, nós teremos 4 equações, né? Então, o x, y e z ótimo que resolve o problema alfa, ele satisfaz as 4 equações de lambda, de gama. Tá? Então, nos exercícios vocês poderão perceber que, em alguns casos, o lambda, né, os multiplicadores de Lagrange, servem, digamos assim, como uma interface, né, para encontrar os x, y e z ótimos para resolver o problema alfa. Geralmente, as variáveis x, y e z são dadas em função de lambda. Então, dessas 3 equações, geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, se nós temos x, y e z em função de lambda, aqui substituímos, porque aqui veja que não tem lambda, aqui tem apenas variáveis x, y e z, substituímos na a última equação e teremos o valor de lambda. Voltamos novamente nas equações e tiramos, né, a solução do problema alfa, o x, y e z ótimos. Tá bom, gente? Então, essa aqui é a metodologia dos multiplicadores de Lagrange. É transformar um problema de otimização, de minimização ou maximização de uma função sujeita a uma restrição de igualdade, né, através dessa metodologia aqui, onde utilizamos multiplicadores de Lagrange para nos ajudar a encontrar um ponto do domínio que seja ótimo e resolva o problema alfa. Então, em relação a máximos e mínimos, nós temos então uma metodologia para encontrar máximos e mínimos locais. Se a função for definida num domínio fechado, temos uma metodologia própria para encontrarmos máximos e mínimos globais, né? E ainda temos problemas de otimização colocados na forma alfa, né, onde tem uma restrição de igualdade, podemos utilizar a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí seria a parte de máximos e mínimos. Eu não vou colocar aqui os exercícios, porque, né, não temos algumas limitações de espaço aqui, né? Mas na apostila e na lista de exercícios resolvidos, tem material suficiente para vocês estudar, né, e se preparar, né, para aprender essas técnicas, tá certo? Então, pessoal, o último item dessa videoaula são as integrais, metodologias para calcular integrais múltiplas, né? Então, as funções que a gente estará tratando aqui são dependentes de 2 variáveis e de 3 variáveis, tá certo? Integrais duplas, por exemplo, lidam com integrais, né? Calcular integrais de uma função de 2 variáveis colocadas dessa forma, definida no domínio de integração D, né? D contido no plano, e esse dA, diferencial de área, é dx dy, né? Então, o primeiro passo é entender a definição, né, de integral de Riemann, né, de uma função de 2 variáveis sobre um domínio D, né? Então,
A primeira técnica são as integrais iteradas, tá certo? Por exemplo, se D está definido no domínio retangular, então nós calculamos a integral dupla de f no domínio D através de integrais iteradas, né? Primeiro vamos calcular em relação, né, a y, porque y está definido entre c e d, e depois em relação a x. Então, basicamente, a integração de uma função de duas variáveis, ou integral dupla, é, na verdade, a integração de uma integral simples. Duas vezes uma integral simples. Primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra. Dá para fazer a mistura dá para trocar da ordem de integração? A resposta é sim. Quem garante isso é o teorema de Fubini. Se a função for contínua dentro desse domínio de integração, dá para trocar a ordem de integração. No caso, ficaria assim. Né? Logicamente, a ordem de integração, né, nós temos que ter cuidado de sempre colocar a correspondência das variáveis. Y varia entre c e d e x entre a e b. Aqui trocamos a ordem de integração, porém, os domínios, né, onde essas variáveis estão definidas continuam as mesmas. X varia de a a b, y varia de c a d. Tá bom? Então, não temos esse cuidado aí. Mas o teorema de Fubini permite fazer, né, a trocar a ordem de integração. Tá? Bom, isso aqui são integrais iteradas, né, uma metodologia para funções definidas no domínio retangular. Mas nem sempre, né, os domínios das funções de duas variáveis são retângulos. Então a gente tem que ter uma metodologia mais genérica para lidarmos com regiões mais gerais. Né? Então nesse caso, vamos colocar aqui dois tipos de regiões, tá? D vamos considerar como região 1 e região 2. Vou fazer um desenho bastante rápido, né? Então, nesse primeiro caso aqui temos uma região de tipo 1. É uma região, né, contida no plano, tal que está limitada superiormente por uma curva G1 de x, ou G2 de x, e inferiormente por uma curva G1 de x. Lateralmente, ela está limitada por duas retas, x igual a A, x igual a B. Essa aí é uma região de tipo 1. Uma região de tipo 2 é isso aqui. Tá? Nesse caso, nós temos uma região limitada à esquerda, né, por uma curva x igual a h1 de y, e à direita pela curva x igual a h2 de y. Superiormente e inferiormente, essa região D de tipo 2 é limitada pelas retas. Superiormente, y igual a D, e inferiormente, y igual a C. Então, o primeiro passo que nós temos que ter, né, quando o domínio não for um retângulo, é classificar esse domínio como sendo um domínio de tipo 1 ou um domínio de tipo 2. Veja, uma forma prática de como descobrirmos se estamos no domínio de tipo 1 ou de tipo 2 é, por exemplo, traçar uma vertical para cada x que pertence a A e B,
nós sempre temos uma curva superior e uma curva inferior. Em cada ponto de x entre A e B. Esse é um domínio de tipo 1. No domínio do tipo 2, traçamos uma horizontal, né, para cada y que pertence a C e D. E podemos observar que essa reta aqui está limitada por essas duas curvas, uma à direita e outra à esquerda. Tudo bem? Então, isso seria os testes para definirmos se estamos numa região de tipo 1 ou de tipo 2. Né? O próximo passo é montar as integrais. Né? Então, uma integral dupla, uma região de, colocar de tipo 1 da função f. Então vamos colocar a fórmula agora de cálculo, né? X está entre A e B, né? E y está limitado entre essas duas curvas. Então, G1 de x, G2 de x, dy de x. A integral dupla, né, sobre uma região de tipo 1 continua sendo duas integrais simples. Primeiro, integra-se em relação a y, né? Y varia entre duas curvas, e depois em relação à variável x, x varia no intervalo a e b. Né? E a outra fórmula, quando estamos numa região de tipo 2, é o seguinte: y, nesse caso, varia de C a D, e x varia entre essas duas curvas. Então, entre H1 de y, TH2 de y, f de xy, diferencial de x e depois diferencial de y. Tá certo? São as duas fórmulas, dependendo de que tipo de região estamos considerando. Tem casos em que as regiões podem ser classificadas como sendo de tipo 1 ou de tipo 2. Vocês podem encontrar isso na apostila. Então, nesse caso, como que eu vou decidir qual região vou considerar, né? Aí, não existe uma receita, não existe uma técnica, né, para a escolha da região. O único cuidado que a gente tem que ter aí é qual desses caminhos vai me levar à simplificação do cálculo. Apesar que eu posso classificar como sendo uma região de tipo 1 ou de tipo 2, né, as metodologias não têm a mesma complexidade. O cálculo não tem a mesma complexidade. Um caminho vai ser mais difícil que o outro. E isso apenas é experiência, né? E temos que olhar como que está dada a função f, né, para podermos ter uma boa decisão e simplificar o cálculo. Tá certo? Bom, em integrais duplas, além de termos domínios retangulares e domínios de tipo 1 ou de tipo 2, também podemos ter domínios como sendo regiões polares. Então, de aqui nós estamos chegando à parte de integração dupla via coordenadas polares. Então, suponha que o domínio seja desse tipo aí, né? Então, nesse caso, a classificação de tipo 1 ou de tipo 2 já não funciona bem, né? Isso aí é um domínio típico de uma região polar, tá? Esse domínio D podemos escrever de uma outra forma aqui, né? R θ tá aqui, alfa 1 menor ou igual que θ menor ou igual que alfa 2, e A menor ou igual que R menor ou igual que B. Tá certo? Então, se nós temos que calcular a integral de uma função de duas variáveis, né? Nós fazemos mudança de variável. Então,
que vamos fazer a mudança de variável. X igual a R cosseno de θ, Y igual a R seno de θ. Com essas novas variáveis, vamos transformar x como R cosseno, Y como R seno, e o diferencial de A, que em coordenadas cartesianas será dx dy, ou o contrário de y dx, agora em coordenadas polares, esse diferencial de área vai ficar R dr dθ. Então, essa integral aqui pode ser calculada da seguinte forma, né? Alfa 1, alfa 2, A, B. Transformamos a função agora, né? Essa função em coordenadas cartesianas depende de x e de y. Quando fazemos mudança de variável, essa função vai depender agora de R e de θ. E o diferencial de área vai ser agora R dr dθ. A partir daqui, a integração segue os passos, digamos, naturais, né? Integra-se primeiro em relação a R, no caso, porque R, a variável R aqui varia entre A e B, e depois em relação a θ. Tá certo? Então vamos ter cuidado aqui com esse tema. Não esquecer que o diferencial de área muda, tá? Passa de dx dy para R dr dθ em coordenadas polares. Tá? Então veja, quais são os domínios clássicos em coordenadas polares? Círculos, semicírculos, né? Ou regiões desse tipo, sei lá, né? Desse tipo aqui. Tá? São domínios clássicos que podemos estar considerando como regiões polares. Bom, isso é o que corresponde a integrais duplas, né? Começamos com integrais definidas em retângulos, depois em domínios gerais, de tipo 1 e de tipo 2, e agora em domínios polares. Vamos considerar, por último, né, uma função de 3 variáveis, né? Então, uma função de 3 variáveis, onde x, y e z pertencem a um sólido E, que está contido num ambiente, né, R3, no caso, né? Então, queremos determinar a integral tripla dessa função. E o diferencial vai ser um volume, porque aqui vai ficar dx, dy, dz, né? Onde dv é dx, dy, dz. Então, começamos, né, como foi feito com integrais duplas, começamos definindo o domínio o mais simples possível, né? E o domínio mais simples possível é uma caixa, né? No caso, um cubo, né? Uma caixa em R3. Onde x varia em AB, y em CD e z em E e F. Se temos essa caixa, ou esse cubo, no caso, uma metodologia para integrar isso daqui é utilizar integrais iteradas. Integrais de A a B, C, D, E, F, dessa função. E agora a ordem de integração, né? Quem está definida de E a F? A variável Z. Então, diferencial de Z, depois diferencial de Y e por último diferencial de X. Fazendo integrais iteradas. Tá? Bom, mas como já foi falado em integrais duplas, né? Nem sempre a gente pode esperar domínios bonitinhos, assim, né? Como sendo caixas ou cubos. Então temos que considerar algumas técnicas para calcular integrais triplas em regiões gerais. Então, suponha um sólido E contido em R3. Eu quero calcular a integral tripla de uma função de 3 variáveis nesse sólido,
né? Domínio de integração é esse sólido. Pois bem, veja que a projeção, né, desse sólido no plano XY vai ser um domínio aqui. Essa região achurada está contida no plano XY. Tá? E eu posso observar então que o sólido E ele é limitado inferiormente pela superfície. Para não confundir, não vou achurar aqui. Vou considerar uma superfície U1 de XY e aqui uma superfície U2 de XY. Então, observamos que a variável Z está contido entre essa superfície inferior e essa superior. Então, vou colocar assim. A variável Z está limitada inferiormente pela superfície U1 e superiormente pela superfície U2. E as variáveis x e y, veja, x e y, eles estão contidos nesse domínio D aqui. E x e y pertence ao domínio D do plano. Então, pelas integrais iteradas, eu posso colocar a situação da seguinte forma. Integral em E da F é igual a integral D a integral tripla, né, uma integral da função f definida num sólido E, pode ser desdobrada como sendo a integral simples na variável z, porque z varia entre essas duas superfícies, e uma integral dupla, né, fx y, né, z, diferencial de área. E d é a projeção da superfície no plano x e y. Tá certo? Então, uma integral tripla não é mais que uma integral simples mais uma integral dupla. Como a gente já aprendeu integrais duplas, né? Nós temos as técnicas que acabamos de definir. Então, a gente não teremos problemas na hora de resolver esse tipo de integrais. Onde aqui, né, com essa ideia básica, existem três versões, na verdade, dessa integral múltipla. Isso aqui, digamos, esse sólido aqui, um sólido de tipo 1. Por quê? Porque a projeção está em relação ao plano XY. Mas podemos ter outros sólidos, né? Eu só vou desenhar aqui, né? Por exemplo, nós temos um sólido, né? Começa aqui, termina aqui. Supõe aqui um sólido E. Tal que Y, X e Z. Então veja, aqui a projeção. Esse sólido está limitado à esquerda, né, pela superfície 1 de YZ e à direita pela superfície o 2 de YZ. Y e Z, por sua vez, é a projeção do sólido no plano YZ. Então, como que ficaria a superfície? A fórmula seria assim, né? A integral tripla nessa região E, então a região E seria da seguinte forma: x, y e z, tal que, nesse caso, veja, x está entre essas duas superfícies. Então, 1 de yz menor ou igual que x, menor ou igual que o 2 de y e c. E y e z pertence a um domínio D em R2, quer dizer, contido no plano Y e Z. Então, praticamente a mesma fórmula, né? Aqui apenas troca-se, né? Nesse caso, é a variável x que está contida entre essas duas superfícies, e Y e Z está dada na projeção do sólido no plano Y e Z. Tá bom?
E o último caso seria considerar um sólido, né, cuja projeção esteja contida no plano x e z. Mas como vocês podem perceber, né, e na nossa experiência em integrais duplas, já podemos generalizar, né, as fórmulas baseadas em integrais iteradas para o caso de integrais triplas. Tá certo? Aí, como foi dado também, como para integrais duplas foi dado fórmulas para lidarmos com mudança de variável, em integrais triplas, na verdade, tem dois casos de mudança de variável, né? Temos o caso de integrais, né, com variáveis cilíndricas, né, cilíndricas e esféricas, certo? Então, esse aqui são mudanças de variável, tá? Então, nesse caso, a região E, R, θ e Z. Tá aqui. R varia entre A e B. θ entre α1 e α2. E C varia entre duas superfícies, né? Rθ menor igual que C, menor igual a 2 Rθ. Né? Então, se nosso sólido podemos escrevê-lo dessa forma, né? Então, a integral tripla em E é igual à integral em C, e daqui vem uma integral dupla, né, de A a B, assim, de α1 a α2, de A a B, e aqui a função R, θ, C. Quem está definido entre A e B? R, então, que R dr dθ, θ está entre α1 e α2, dz, que z varia entre essas duas superfícies. Então veja, o que era diferencial de V em coordenadas cartesianas, que era dx, dy e dz, em coordenadas cilíndricas, o dv é r, dr, dθ e z. Tá certo? Fazendo uma analogia com integrais duplas, isso aqui seria o caso polar das integrais duplas. Tá? Quando que ajuda fazer coordenadas cilíndricas em vez de coordenadas cartesianas? Em que caso vamos considerar essa mudança de variável? Então, eu falo mudança de variável porque, na verdade, isso daqui é uma mudança de variável, né? X igual a R cosseno, Y igual a R seno, e Z é ela mesma. Então, com essa mudança de variável, nós temos essa transformação de cartesianas para cilíndricas. Mas em que caso vamos utilizar isso? No caso em que o domínio projetado, né, temos novamente o ambiente R3, a superfície superior e aqui é uma inferior, temos então um sólido em R3, a projeção desse sólido no plano XY é D. Se esse D for uma região polar, o melhor tratamento é considerar coordenadas cilíndricas, né? Porque aqui, né, esse aqui é o Z, então o Z não tem problema, o Z varia entre as duas superfícies, porém, quando integramos em D, se o D for uma região polar, então utilizamos coordenadas polares. Essa parte do colchete aqui. Tá? No caso, certo? E quais tipos de sólidos que acontecem isso? Nos cilindros, né? Nas esferas, por exemplo, né?
É muito comum termos, nos cones, termos projeções como sendo domínios polares. O último caso é coordenadas esféricas. Né? Então, fazemos uma mudança de variável, né? Então aqui é ρ, seno de φ, cosseno de θ, y igual a ρ, seno de φ, seno de θ, e C igual a ρ, cosseno de φ. A variação máxima do θ é de 0 a 2π, a variação máxima do φ é de 0 a π, e o ρ maior ou igual que 0. Tá? Então, em vez de calcularmos uma integral tripla num sólido dado, né, em coordenadas cartesianas, de uma função de 3 variáveis, através dessa mudança de variável, transformamos esse problema, né, no seguinte. A, B, C, D, E, F. Né? Ao mudarmos de variável, já não vamos ter mais x, y e z, mas uma função que depende de ρ, φ e θ. O diferencial de volume, que em coordenadas cartesianas é dx, dy, dz, é transformado em ρ quadrado, seno de φ, e aqui temos diferencial, né? Bom, vamos supor que a variável θ varia entre E e F, então, diferencial de θ. Vamos supor que a variável φ varia entre C e D, então, diferencial de φ. E supor que ρ varia entre A e B, diferencial de ρ. Então, isso aqui, gente, é o diferencial de volume em coordenadas esféricas. Ρ quadrado, seno de φ, diferencial de θ, diferencial de φ, diferencial de ρ. Tá? Novamente, mas em que casos eu vou considerar? Eu vou fazer essa transformação de variável, vou transformar um problema dado em coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas. Nós fazemos isso quando o sólido tiver simetria com relação a um ponto. Quais são esses sólidos que têm simetria com relação a um ponto? Por exemplo, as esferas, né, os cones, ou interseção, né, os cilindros, né, limitados, ou interseção desses objetos. Então, geralmente, a gente trabalha com esse tipo de objetos, né, esferas, cilindros e cones. Tá certo? Então é isso, pessoal. Tanto nas integrais duplas como nas integrais triplas, nós temos a opção de fazermos por coordenadas cartesianas. A metodologia são as integrais iteradas. Né? Nas integrais duplas, nós temos dois tipos de domínio. Domínio tipo 1, domínio tipo 2. Nas integrais triplas, domínio tipo 1, tipo 2, tipo 3. Depende da projeção. Né? Em que plano que está a projeção. Aí utilizamos algum desses tipos. Nas integrais duplas também temos uma mudança de variável, quando a região é polar. Então, nós falamos de integrais duplas em coordenadas polares. Nas integrais triplas, temos dois tipos de mudança de variável. Das cartesianas para as cilíndricas e das cartesianas para as esféricas. Né? Quando que eu faço uso de coordenadas cilíndricas? Quando a projeção num dos planos é um domínio polar. Quando que eu uso mudança de variável das cartesianas para as esféricas? Quando o sólido tiver simetria em relação ao ponto. Tá bom, pessoal? Então esse aí é o básico, né? Eu pretendia nessa terceira videoaula dar um resumo da matéria que contempla, né, as últimas unidades da apostila
e que esse material e essa explicação bastante resumida sirva como um indicador, né, de estudos para vocês aprenderem essas duas importantes matérias em cálculo 3, que é encontrar máximos e mínimos locais absolutos, né, multiplicadores de Lagrange e também as integrais múltiplas. Então, pessoal, o que segue, e eu recomendo para vocês, é fazer uma revisão da apostila, né, dos exercícios, primeiro das definições dos teoremas, né, a gente tem que entendê-los, fazer os exercícios utilizando as técnicas apropriadas, né, fazer uma revisão, mas não é apenas ler, mas é fazer os exercícios da ler, refazer os exercícios da ler, juntamente com os exercícios das tarefas que foram deixadas a vocês, né, para assim entendermos melhor, né, essas duas matérias que foi explicado hoje. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e desejo para vocês bons estudos e boa sorte também nessa última prova que vocês terão que enfrentar. Bom dia.